Quando um tubarão gigante surgiu sob um barco de pesca, lento e com uma deformação impossível na barriga, ninguém acreditou no que estava vendo. Só que, em vez de atacar, ele parecia estar implorando ajuda. O que poderia estar preso dentro dele? E por que ele estava tentando fugir para o mar aberto? Será que a ajuda chegaria a tempo? Ou aquele encontro viraria uma tragédia diante dos olhos deles? O mar estava estranhamente silencioso naquela manhã. Miguel apoiou as mãos na borda do pequeno barco de pesca e olhou para a água escura. O vento ainda não tinha acordado e o oceano parecia parado, como se estivesse esperando algo acontecer. "Vocês viram isso?" murmurou Rafael, apontando para a superfície. Uma sombra enorme se movia lentamente sob o barco. De repente, uma grande nadadeira cortou a água. "Tubarão!" alguém gritou. Os homens se afastaram instintivamente, mas algo não parecia certo. O animal era gigantesco, porém se movia de forma estranha. Não havia velocidade nem agressividade, apenas movimentos lentos, pesados, como se cada metro percorrido exigisse um enorme esforço. Então, o tubarão emergiu parcialmente. Foi quando todos viram. No lado do corpo havia uma deformação enorme, um inchaço grotesco que distorcia sua silhueta. Miguel franziu a testa. "Isso não é normal." O tubarão deu uma volta larga ao redor do barco, quase arrastando o corpo pela água. Não parecia estar caçando. Parecia sofrendo. Por um momento, ninguém disse nada. Apenas observaram. Os pescadores estavam acostumados com perigos do mar. Tempestades, redes rasgadas, motores quebrados, até encontros com predadores. Mas aquilo era diferente. O animal parecia desesperado. Rafael quebrou o silêncio. Talvez ele esteja preso em alguma coisa. Miguel continuava olhando para o volume estranho no corpo do tubarão. Algo dentro dele dizia que aquilo era pior. Muito pior. O tubarão tentou mergulhar, mas seu corpo pesado mal conseguiu desaparecer sob a superfície. Foi então que Miguel sussurrou, quase para si mesmo: "Tem alguma coisa dentro dele." Os pescadores permaneceram em silêncio, observando o ponto onde o animal havia desaparecido. Pela primeira vez naquela manhã, sentiram algo que raramente admitiam no mar. Não era medo, era preocupação, porque se havia algo preso dentro daquele tubarão, talvez já estivesse tarde demais para salvá-lo. O barco continuava balançando lentamente sobre a água tranquila. Os olhos de todos ainda estavam presos no ponto onde o tubarão havia mergulhado. Miguel soltou um suspiro longo, passando a mão pelo rosto queimado de sol. "Isso foi estranho demais", disse ele, quebrando o silêncio. Rafael apoiou o cotovelo no casco, os olhos fixos na mancha escura sob a superfície. Aquele grupo pescava junto havia anos. Já tinham enfrentado tempestades, redes perdidas e motores fundidos. Mas o que acabavam de ver não se encaixava em nada disso. O animal não parecia um caçador, parecia uma presa de si mesmo. Miguel sentiu um nó na garganta. Ele se lembrava de quando a equipe começou, 4 anos antes. Na época, a demanda por frutos do mar estava no auge, e a empresa contratava qualquer um que aguentasse o tranco. Ele viera do porto. Rafael chegara à região em busca de futuro, e Tomás, o mais velho, trouxera a experiência de quem já viu o mar dar e tirar tudo. Nos primeiros meses, os barcos voltavam transbordando, mas o mar tem memória. Logo, os peixes sumiram das áreas comuns, os motores começaram a falhar e a pressão do gerente tornou-se insuportável. "Se não atingirem a meta, vamos substituir a equipe." A frase da última reunião ainda martelava: substituir. Para Miguel, significava deixar a família desamparada. Para Rafael, perder a casa que mal começara a pagar. Por isso, nas últimas semanas, eles haviam se tornado sombras de si mesmos, saindo antes do sol e voltando muito depois dele. O cansaço cego foi o que causou o problema. Miguel fechou os olhos e a cena da tarde anterior voltou com nitidez. Tinham retornado exaustos após o motor falhar e uma das varas quebrar. Enquanto organizavam o convés, Rafael encontrou a velha bolsa de lona. Estava rasgada, pesada, com restos de isca e ferramentas inúteis. "Isso aqui já era",
dissera Rafael, segurando a bolsa pelo que restava da alça. Tomás apenas acenara com a cabeça, sem olhar. Miguel, no auge da exaustão, não quis pensar em reciclagem ou descarte correto. Só queria ir para casa. Joga fora! Rafael arremessou a bolsa. O splash foi pequeno, um som insignificante diante da imensidão do oceano. No momento, pareceu apenas mais um pedaço de lixo que o mar engoliria sem reclamar. Agora, olhando para o vazio azul, o desconforto de Miguel se transformou em um frio na espinha. Ele visualizou a bolsa afundando e a comparou com a silhueta do animal. "Vocês repararam onde estava o inchaço?" perguntou Miguel, a voz falhando. "Perto da cabeça", respondeu Tomás, já franzindo a testa ao notar o tom do companheiro. No começo da barriga, o silêncio que se seguiu foi pesado. Miguel olhou para as próprias mãos, as mesmas que autorizaram o descarte no dia anterior. A imagem da bolsa caindo e a do tubarão lutando para nadar se fundiram em sua mente. "Não, impossível!" murmurou, tentando afastar a culpa que subia como a maré. "O que você está pensando, Miguel?" Rafael perguntou, mas o brilho de incerteza nos olhos do jovem mostrava que ele também começava a entender. Miguel não respondeu. Apoiou as mãos no leme, os olhos perdidos na água escura. A superfície parecia calma, mas ele sabia que, lá embaixo, o erro deles ainda estava em movimento. A história não tinha terminado. Ela estava apenas cobrando o preço. Alguns minutos se passaram em um silêncio tenso, interrompido apenas pelo estalo da água no casco. Então, uma grande sombra emergiu sob o barco. "Ele voltou", murmurou Rafael, recuando um passo. A enorme silhueta circulava a embarcação com uma lentidão doentia. Agora, com o sol em um ângulo melhor, todos viam o esforço do animal. O corpo parecia arrastado. Ele tentava mergulhar, mas o volume na barriga o trazia de volta à superfície como uma boia indesejada. Quando ele virou de lado, a protuberância revelou-se nitidamente. Era algo rígido, deformando a linha natural do predador. Tomás soltou um assobio baixo. "Tem alguma coisa presa lá dentro." O tubarão passou tão perto que o casco vibrou. Rafael, por instinto, agarrou um gancho de pesca, mas Miguel baixou a mão do rapaz imediatamente. "Ele não está caçando, Rafael. Está morrendo." "E o que você sugere?" rebateu Tomás, cruzando os braços. "Que a gente vire veterinário agora. O chefe já está por um fio com a gente. Parar o trabalho por causa de um tubarão é pedir para ser demitido." Miguel não respondeu de imediato. Ele observava o animal se contorcer em uma tentativa frustrada de expelir o que quer que o estivesse sufocando por dentro. A culpa da tarde anterior agora tinha rosto e forma. "Se deixarmos ele assim, ele não passa de hoje", disse Miguel, pegando o rádio. A comunicação com a base foi rápida, mas carregada de estranhamento. Quando Miguel explicou a situação, o funcionário do outro lado demorou a responder. "Vocês querem um veterinário para um tubarão?" Miguel foca no trabalho. "É sério. Tem uma equipe de biologia marinha na reserva vizinha, não tem? Tenta contato." Agora, houve um chiado longo. Miguel mantinha os olhos no animal, que batia a cauda de forma errática. 10 minutos depois, o rádio cuspiu uma voz feminina, firme e sem rodeios. Era a veterinária da região. "Pescadores, ouçam bem. Onde exatamente está o volume?" "Na parte da frente do estômago", descreveu Miguel. "Então não é gravidez. Se o inchaço é rígido e nessa posição, ele engoliu algo que não deveria estar lá. Algo grande." O peso no peito de Miguel aumentou. "O que acontece se não tirarmos?" "O estômago dele vai perfurar ou ele vai parar de respirar por compressão. Preciso que vocês o mantenham por perto. Estou saindo agora com a equipe de apoio, mas o jipe vai levar cerca de 40 minutos pela trilha da costa. Vocês conseguem segurá-lo?" Miguel olhou para Tomás e Rafael. O risco de um animal daquele tamanho entrar em pânico e atingir o barco era real, mas a alternativa era assistir ao próprio erro afundar o animal. "Vamos dar um jeito", respondeu Miguel, desligando o rádio. Rafael olhou para o mar, onde a barbatana cortava a água em círculos cada vez menores. 40 minutos, murmurou. "Vai ser o tempo mais longo das nossas vidas." Mesmo com o rádio em silêncio, o peso das palavras da veterinária continuava pairando sobre o convés.
Miguel não tirava os olhos da água. O tubarão parecia estar perdendo a batalha contra o próprio corpo. Sua movimentação era agora um ciclo de agitação e exaustão profunda. 40 minutos. Rafael limpou o suor da testa, segurando a borda do barco. Ele não tem esse tempo todo, Miguel. Olha aquilo. O animal emergiu bruscamente, batendo a cauda com tanta força que uma onda lateral fez o barco adernar. O som do impacto foi seco, assustando o grupo. O tubarão não estava mais apenas nadando, ele estava entrando em um estado de choque, debatendo-se contra a pressão interna que o impedia de submergir. Tomás, sempre o mais precavido, pegou uma das placas metálicas usadas para organizar os equipamentos. Se ele entrar em pânico e investir contra o casco, a gente vai junto com ele para o fundo. Não ataca ele, Tomás, avisou Miguel, com a voz baixa e tensa. Ele está desorientado pela dor. O rádio chiou novamente, trazendo a voz da veterinária por cima do barulho do vento. Estamos na metade do caminho pela praia. Como ele está? Piorando, respondeu Miguel. Começou a bater contra a superfície. Está perdendo o controle. Tentem não deixá-lo se afastar para o mar aberto. Se ele submergir em águas profundas agora, não teremos como alcançá-lo e ele morrerá lá embaixo. Miguel desligou e olhou para o horizonte. Como se tivesse ouvido a conversa, o tubarão mudou de direção. Ele parou de circular e começou a nadar em linha reta, afastando-se da costa, em direção ao azul profundo, onde o resgate seria impossível. Ele está indo embora, apontou Rafael, a voz carregada de urgência. Miguel sentiu o coração disparar. Aquela era a fronteira final. Se o animal cruzasse a linha onde as ondas quebravam, tudo estaria perdido. Vamos atrás dele, comandou Miguel, assumindo o leme. Você ficou maluco? Rafael se segurou enquanto o motor roncava baixo. Se ele se sentir encurralado, ele vira o barco. É o único jeito dele ficar na parte rasa. Miguel manobrou com precisão, colocando o barco entre o tubarão e o mar aberto. Foi um jogo de xadrez perigoso. O animal, sentindo o bloqueio e o som do motor, relutou. Ele mergulhou, desaparecendo por alguns segundos que pareceram horas. O mar ficou liso, sinistro. De repente, a sombra subiu rápido, vindo direto para a lateral da embarcação. "Cuidado!" gritou Tomás, levantando a placa metálica. O impacto não veio. O tubarão apenas emergiu ao lado, tão perto que Miguel pôde ver a textura áspera de sua pele e o olho escuro, fixo e opaco. O animal parecia ter desistido de fugir. Ele apenas flutuou ali, ofegante, enquanto ao longe, o som de um motor de jipe finalmente começava a ecoar pela areia da praia. A ajuda estava perto, mas o tubarão parecia ter chegado ao seu limite. O som do motor do jipe cortou a tensão. O veículo parou bruscamente na areia, levantando uma nuvem de poeira. Uma mulher saltou do passageiro com uma maleta rígida e correu em direção à água, já calçando luvas de látex. Era a veterinária. "Onde ele está?" perguntou, sem preâmbulos. Miguel apontou para a sombra que flutuava agora quase imóvel perto do barco. Com a ajuda dos pescadores, que usaram as placas metálicas apenas para guiar o animal, o tubarão foi conduzido para a parte mais rasa, onde o corpo ficou parcialmente encalhado na areia molhada. O animal ainda tentou um último movimento brusco, a cauda batendo pesadamente contra a água rasa, mas a exaustão o venceu. A veterinária aproximou-se com uma seringa de grande porte. "É um sedativo", explicou rapidamente, aplicando a injeção na musculatura próxima à nadadeira dorsal. O grupo assistiu em um silêncio absoluto, enquanto a agitação do gigante diminuía, até que ele ficasse completamente imóvel. Rafael soltou o ar que parecia prender há minutos. "Vamos descobrir o que há aí dentro", disse ela, pegando o bisturi. Ela pressionou a protuberância. O volume era sólido e irregular. Com movimentos precisos, fez uma incisão sobre a área inchada. Os pescadores formaram um círculo ao redor, protegendo a cena do vento e da areia. Quando a veterinária aprofundou o corte, algo escuro e sintético começou a aparecer. Ela puxou com cuidado. Primeiro surgiu uma alça de lona, depois um tecido grosso, encharcado e deformado. Quando o objeto finalmente saiu por completo e caiu na areia, o barulho metálico das ferramentas dentro dele ecoou como um veredito. Rafael arregalou os olhos. Tomás deu um passo atrás, em silêncio.
era a bolsa. A mesma velha bolsa de ferramentas que haviam descartado no dia anterior. O tecido estava rasgado e o cheiro da carne usada como isca, que ainda restava lá dentro, explicava o porquê de o animal tê-la engolido. O objeto, grande e rígido demais para ser digerido, havia bloqueado o sistema do animal, transformando-se em uma âncora interna. Miguel não disse nada. O peso da responsabilidade era físico, uma pressão no peito maior que qualquer meta de trabalho. Agora não é hora para a culpa, interrompeu a veterinária, percebendo o estado dos homens. Preciso fechar isso antes que o sedativo perca o efeito. Ela trabalhou com agilidade, costurando a abertura com pontos firmes, enquanto a maré começava a subir. Depois de alguns minutos, ela guardou o material e deu o sinal. Agora, ajudem-no a voltar. Os 3 homens se posicionaram. Empurrar o enorme corpo de volta para o fundo exigiu um esforço físico que parecia purgar a negligência do dia anterior. Lentamente, o tubarão começou a despertar. A nadadeira dorsal oscilou, a cauda recuperou o tônus e, com um impulso forte e majestoso, ele deslizou para onde a água ficava escura. Em poucos segundos, o mar o engoliu de volta. Desta vez, ele nadava livre. As pequenas ondas avançavam e recuavam na areia, apagando os rastros da operação. Todos continuavam olhando para o horizonte, onde o tubarão havia desaparecido. Era estranho como algo tão imenso podia simplesmente sumir, deixando para trás apenas o silêncio do oceano. Rafael foi o primeiro a se mexer, limpando a areia das mãos. Eu ainda não acredito que ele sobreviveu. Tomás apenas assentiu, soltando um suspiro carregado de alívio. Ele olhou para a bolsa de ferramentas jogada perto do jipe. O objeto, que antes parecia apenas lixo, agora parecia um monumento ao erro deles. Miguel caminhou até a carcaça de lona e a pegou. A água salgada ainda escorria pelo tecido rasgado. Ele sentiu o peso do metal lá dentro, o mesmo peso que quase arrastou uma vida para o fundo. Tudo isso por causa de um descuido, murmurou Miguel, sem olhar para os outros. A veterinária se aproximou, guardando o receptor do chip de rastreamento no bolso. O oceano não esquece o que jogamos nele, Miguel. Mas hoje, ele deu uma chance de vocês buscarem de volta. Ela apontou para a tela do aparelho que ainda segurava. Um ponto luminoso pulsava de forma rítmica, afastando-se da costa em velocidade constante. Ele já está em águas profundas. O batimento está normal. Miguel jogou a bolsa na caçamba do jipe. Desta vez, ela não voltaria para o mar. O sol agora estava alto, transformando o azul do Atlântico em um espelho dourado. Eles ainda tinham metas a cumprir e um patrão esperando, mas a urgência de antes parecia menor, quase irrelevante diante do que haviam acabado de testemunhar. Antes de subir no barco, Miguel parou com o pé na borda e olhou uma última vez para a imensidão. Ele sabia que, em algum lugar ali embaixo, um gigante nadava livre por causa de um esforço que não renderia bônus nenhum no final do mês. Ele deu a partida no motor. O som agora parecia mais limpo, e o mar, menos como um campo de extração e mais como um organismo vivo que eles tinham o privilégio de navegar. Às vezes, para salvar o próprio sustento, é preciso primeiro salvar o que sustenta o mundo. Miguel sorriu discretamente e manobrou o barco para longe da areia, deixando para trás apenas a espuma branca e uma nova forma de enxergar o horizonte. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.